Vamos lá então para o quadro Agora Saúde, por favor. Recebendo já a Carla Begé aqui ao lado do Dr. Benjamin. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Silas. Boa tarde, Dr. Benjamin. Boa tarde, Carla. E hoje no nosso quadro Agora Saúde nós vamos falar sobre o AVC. Dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC e aqui no Piauí está sendo feita uma campanha desde o dia 22 através do projeto Pense Bem AVC e Associação Reabilitar. Não é isso, doutor Benjamin? Sim. O projeto Pense Bem AVC já existe na cidade de Teresina há 4 anos, onde nós procuramos conscientizar a população do que é o acidente vascular cerebral, quais são os seus danos, qual a capacidade de reabilitação e, principalmente, como prevenir essa patologia tão danosa e tão negligenciada pela classe médica e pela sociedade. E nessa campanha, nós juntamos os esforços da Associação Reabilitar, que é uma entidade sem fim lucrativo, administradora do CI, coordenadora do projeto Pense Bem AVC, e nos juntamos ao Federation, que é a Associação Mundial do Stroke, e a Academia Brasileira de Neurologia, a Rede Brasil AVC, e começamos a campanha de prevenção do acidente vascular cerebral no estado do Piauí, mais focado na cidade de Teresina. E o que nos chama muito a atenção nessa campanha é justamente que 1 em cada 6 pessoas no mundo terá um AVC. Pois, ou seja, estava vendo aqui o cartaz aqui, apavora a gente, da campanha, né? Apavora, viu? 1 de cada 6 vai ter AVC. Agora, doutor Benjamin, para evitar isso, qual seria a orientação da classe médica? A principal orientação, Paulo, é a mudança de hábito. Você que tem os hábitos de maneira errônea, nós temos a saúde, que é o principal bem que nós temos. Só que nós só damos valor à saúde quando começamos a perder. Isso é a primeira prerrogativa que é errada. Nós deveríamos começar a cultura da prevenção com menos de 30 anos de idade, o hábito da atividade física, o hábito de uma alimentação correta. Nós que temos pais com ascendência diabética, da hipertensão, nós temos que nos prevenir, porque certamente nós seremos hipertensos e diabéticos. Isso eu digo nós, que eu me incluo no meio da população do Piauí. Então, quando você previne as doenças sistêmicas, que elas aparecem, e você consegue tratar de maneira correta, certamente você vai diminuir esses índices. Qual é a principal complicação do diabetes? É AVC e infarto agudo do miocárdio. Qual é a principal complicação da hipertensão? É acidente vascular cerebral. Qual é a principal complicação do colesterol alto? É infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então nós temos que prevenir as patologias sistêmicas para envelhecermos de maneira saudável. Aí não, o hipertenso toma medicação, diz, doutor, eu tomo remédio todo dia e aí a minha pressão não controla. O remédio só é uma variável do controle da hipertensão. Se você não fizer atividade física, não retirar o sal, não parar de fumar, não diminuir a bebida e não tiver hábitos alimentares saudáveis, você não vai conseguir controlar a hipertensão. Agora, o detalhe é o seguinte, tem um fator genético, né, doutor Benjamin, que é um fator que pesa muito. Até o genético nós podemos mudar com bom hábito? Você consegue adiar. Quando nós falamos no AVC, nós temos os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis. Quais são os fatores não modificados? A idade. Todos nós queremos envelhecer, então esse eu não quero modificar, eu quero permanecer com ele. Claro. A raça, nós sabemos que os afrodescendentes são mais predisponentes à hipertensão e são mais predisponentes ao acidente vascular cerebral. O sexo é mais frequente nos homens do que nas mulheres, mas hoje os estudos mostram que as mulheres tomaram consciência de que a saúde é importante primeiro do que os homens. E isso, a mudança de hábito dela, reduziu o índice de acidente vascular cerebral. Mas essas características hereditárias, tem várias patologias que tem fator genético para o AVC, essa você não consegue modificar. Você consegue equilibrar o organismo para que ele reaja, para que você não tenha o acidente vascular cerebral. Quais são os tipos de AVC? O AVC existe em 2 tipos. É o AVC isquêmico, que representa 80% do quadro, que é a falta de sangue no cérebro, que é por entupimento das artérias, que essa é o principal controle, que é derivado da doença sistêmica. É a arritmia cardíaca que faz AVC isquêmico, é a doença de Chagas que faz AVC isquêmico, é o infarto agudo do miocárdio maltratado que leva a AVC isquêmico,
é o diabético maltratado, que leva ao AVC isquêmico, é o colesterol alto com entupimento das artérias, que leva ao AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico, que é o sangramento. O sangramento, o AVC por sangramento, ele é em menor número, é mais grave, é mais catastrófico, e a principal causa de sangramento cerebral é a hipertensão arterial não controlada. E a segunda, que é sangramento nas cisternas do cérebro, como nós chamamos as cavidades que protegem os vasos do cérebro, que é o espaço subaracnoide, que é a hemorragia meningia, que é por rotura de aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral só representa 7% dos AVCs. E nós vimos falar muito mais de aneurisma do que de AVC isquêmico. Isso é explicação lógica. O aneurisma é uma patologia, eu gosto de dizer democrática, mas talvez seja anárquica. Todos deixam sequelas? Quase hoje, o que se sabe da literatura, 100 AVCs, pacientes com acidente vascular cerebral, 30 vão falecer. 30% vão falecer. 30 vão ficar sequelados graves. E 30% voltam ao mercado de trabalho. Alguns sem nenhuma sequela, como tem exemplos claros na sociedade que todos vocês conhecem, e outros retornam com algumas sequelas. O interessante das políticas públicas hoje, que trabalhamos para isso, é tentar inserir essas pessoas que tiveram acidente vascular cerebral com alguma sequela ao mercado de trabalho. Isso é um pleito que nós fazemos há 4 anos. Agora, doutor, vamos dizer assim, com relação a essa questão da sequela, o paciente, ele volta a ter um outro AVC, qual é a probabilidade dele ter um segundo AVC, ou isquêmico, ou aquele do aneurisma, caso ele se recupere? O paciente que tem um aneurisma cerebral, aí a história é diferente. Ele nasce com a falha na parede da artéria. Ele pode desenvolver aquele aneurisma durante a sua vida. Ele pode romper ou não. 2 a 5% da população tem aneurisma cerebral. Quem vai sangrar, eu não sei. Correto? O índice de sangramento de aneurisma cerebral é 2% ao ano. Você pode ter um aneurisma, tratar e ter outro posteriormente. Se ele tiver outra falha na artéria, ele está predisponente a outra. E qual é a diferença do aneurisma para um AVC hemorrágico? O aneurisma, ele é uma falha da parede da artéria, tipo uma bolha, de forma. Eu diria que para que a população entenda, é o pneu de bicicleta buchudo. Sim. Ali na Aquele artéria. com bucho, né? Naquele ponto ele está frágil e pode romper. Ele rompe para as cisternas do cérebro, para as cavidades que controlam o lobo do cérebro. O aneurisma ele pode vir desde a infância até... A falha na parede da artéria, ele já vem, né? Já vem. Ele já vem com essa falha. No caso do AVC hemorrágico, os americanos já estão fazendo exames, eu ouvi falar, li sobre isso, ou é só lenda? Não. Já estariam aí tentando ver as crianças que têm uma predisposição para aneurisma? Tem, o projeto Genoma inclui isso. Você fazer o mapeamento das pessoas que nascem com determinadas patologias. Tá? E antes eu não expliquei o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, por hipertensão, ele sangra no parênquima cerebral, dentro do cérebro. Isso. Que é também terrível. Terrível. Tá bom, doutor. E aí, dia 29 é o dia, já vem acontecendo os eventos essa semana inteira, né? A semana inteira. Nós começamos sábados com uma palestra na Comunidade da Primavera. E ontem, segunda, nós tivemos palestra também nas comunidades. Ontem nós tivemos nas faculdades, na FACID, na Universidade Federal, na Nova FAP. Hoje nós tivemos um curso para as enfermeiras do Programa de Saúde da Família, ensinar como lidar com o paciente pós-acidente vascular cerebral, no aspecto psicológico, no aspecto da terapeuta ocupacional, da fisioterapia e principalmente como orientar os cuidadores e a família. Pois é. Porque isso aí é o mais importante. Isso é o mais importante. E no dia 29, nós teremos uma ação no transporte público. Que é no sábado, né? No sábado. Nós Benjamin vai nos terminais de ônibus, né? Exatamente, os terminais de ônibus, onde nós faremos aferir a pressão dos motoristas, dos cobradores, tentar fazer glicemia capilar para tentar um screen para diabético. E dentro do trajeto, alguns estudantes e nós mesmos estaremos distribuindo folders com mensagens educativas da população. Muito obrigada, doutor Benjamin, pela entrevista. Na próxima semana nós voltamos com mais um quadro Agora Saúde. Não perca, hoje à noite tem programa Canal Saúde. Saiu Agora Saúde, né? Bota a vinhetinha aí, por favor.